Vamos falar agora de segurança pública e de consequências de um projeto que tem dado certo aqui no Piauí. E agora o Ministério da Justiça anunciou que vai adotar o protocolo de recuperação de celulares aqui do Estado como uma política nacional a ser implantada. Para trazer mais detalhes, estou aqui no estúdio com o secretário de Segurança Pública do Estado, Chico Lucas. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. O protocolo vai ser adotado da mesma maneira que é aqui ou vai ter alterações? De que forma que ele foi apresentado ao governo federal? Na verdade, o governo federal nos convidou, né? Nós tivemos essa repercussão nacional do trabalho que foi desenvolvido, é bom que se frise, pelos agentes de segurança e também por estudantes de tecnologia. São vários que a gente tem um projeto lá na Segurança Pública chamado Data SSP, que é o Núcleo de Ciências Aplicadas à Segurança Pública. E aí, quando ganhou essa projeção nacional do uso da tecnologia na recuperação de celulares, o Ministério da Justiça nos convidou para que a gente possa instituir esse protocolo nacional e replicar o mesmo trabalho nos outros estados. Bom, vamos explicar para as pessoas que estão vendo aqui a gente que hoje, depois que esse protocolo foi instalado no Piauí, quase 6 mil celulares, cerca de 6 mil celulares, já foram devolvidos aos seus donos. Gente que tinha sido roubado há 5, 6 anos, até mais, e conseguiu recuperar os seus celulares. Mas não é só uma questão de recuperação de celulares. É muito maior o problema, porque a partir disso, né, de roubo de celulares, outros crimes são viabilizados pelos criminosos, pelos assaltantes, alimenta toda uma rede de crimes aqui no Estado e é exatamente um protocolo bem complexo para fazer esse tipo de trabalho, né? O que a gente percebeu? Que a maior parte dos crimes que são cometidos no Piauí, no Brasil, o maior crime é o roubo. E do roubo, o objeto mais buscado é o celular. Então, a gente focou nessa questão. O Brasil já lançou uma tecnologia que é o celular seguro, só que ela foca no bloqueio. Então, todas as vezes, todas as políticas nacionais, que as operadoras, que a Anatel, que o Ministério da Justiça, o objetivo era bloquear o celular. Só que a gente sabe, aí vem a nossa experiência aqui do estado do Piauí, de conversar com as pessoas, a gente percebeu, por que você não usa o aparelho, o aplicativo do Ministério da Justiça? E a gente percebeu que as pessoas não queriam bloquear o celular porque elas tinham o próprio bem como algo muito valioso, porque as pessoas, muitas vezes, que são assaltadas, são pessoas pobres que querem reaver o bem. Então, o nosso foco é em tentar recuperar os bens já roubados. Então, a gente foi nesse trabalho complementar, né, na questão do celular, principalmente de reaver os números já praticados com o banco de dados, o BO, para evitar que as pessoas comprem celular, já que aqueles que estavam usando um celular roubado eram responsabilizadas. Então, o objetivo foi esse, foi fazer um trabalho complementar e a gente viu ontem nos números, conversando com o Ministério da Justiça, que essa estratégia ela é mais exitosa do que o bloqueio. Então, eles perceberam que a estratégia do bloqueio, que é o que foi adotado pela Anatel, foi adotado pelo Ministério da Justiça, não tinham bons números. E os nossos números foram números considerados muito satisfatórios. Para você ter ideia, no Brasil, no ano de 2023, então, eles estavam consolidando os números, houve um aumento do número de roubo de celulares. E o Piauí foi um estado que diminuiu. Então, é sinal de que uma política foi exitosa. Graças a esse conjunto de pessoas, a gente teve essa felicidade de conduzir esse trabalho, mas a gente vai agora mostrar para o Brasil que existe uma inteligência no Piauí qualificada, de bons profissionais e que podem ajudar na implantação de uma política pública. Como confirmar essa métrica da questão do roubo de celulares, da redução, porque muita gente já tinha descrédito em relação a registrar o boletim de ocorrência e é um dos pontos que são observados na hora de coletar esses dados, né? Então, há sempre essa subnotificação. Como confrontar esses números para realmente comprovar que o projeto está dando certo? Pronto. Isso, inclusive, foi uma das questões que a gente discutiu ontem. No geral, nós tínhamos um subregistro. Ano passado, quando começamos a devolver os celulares, o número de boletins de ocorrência de furto aumentou. Muitos dos furtos que são registrados na delegacia eletrônica diziam respeito a fatos anteriores. Então, as pessoas
Às vezes até a gente já pegou o caso de pessoas que perderam o celular, não sabem onde deixou, e para tentar recuperar, sabendo que a polícia vai atrás, ela registra o boletim de ocorrência. Então, essa questão do subregistro, que no Brasil é um fenômeno, é verdade. No caso da recuperação, dessa perspectiva de você ter a recuperação do bem, nós tivemos uma diminuição do subregistro, principalmente porque as pessoas elas ficam na esperança de que um dia a polícia recupere seu celular. Bom, agora essa instauração desse protocolo também de forma nacional, o governo federal acredita que pode ajudar no combate também às facções criminosas, às ações das facções criminosas? Olha, aí é um outro tipo de combate, né? Na verdade, você tem um sistema que ele tem que se alimentar. Então, muitas vezes, quando você combate um tipo de crime, ele migra para o tráfico, migra para o roubo de veículos, o roubo patrimonial. O estelionato, hoje, as facções, por exemplo, ele tem migrado para o crime virtual. Então, acho que quase todo mundo conhece alguém que já teve o seu Instagram hackeado, que recebe mensagens ameaçadoras no celular. Então, as facções, elas perceberam que o crime de estelionato e os crimes virtuais, eles são, às vezes, mais, vamos dizer, efetivos. Então, do jeito que a gente também aqui trabalha com inteligência, a criminalidade também está se modernizando e hoje você está tendo uma migração dos crimes para o mundo virtual. Então, quase todo mundo, eu acho que você, telespectador, está me assistindo, já viu alguém ter o Instagram hackeado, golpes, né, fraudes, boletos falsos. Então, tudo isso faz parte, muitas vezes, da estratégia das organizações criminosas. Já eu vou conversar isso com o senhor. Volto aqui a conversar com o secretário, porque aqui a gente, nos bastidores, comentava exatamente a necessidade de uma atenção maior para essa região, Pedra Mole, Santa Maria, que vocês já tinham iniciado grandes operações. Desde o início da semana estava sendo discutido, na semana passada já estava sendo discutido. Então, é uma maneira de diminuir a criminalidade ali na região. Quais são os maiores problemas ali? Olha, nós fizemos uma divisão de Teresina em áreas integradas. A gente pegou um estudou o IBGE, as SAADs, as gerências de educação, os hospitais, entendeu o fluxo das pessoas, como Teresina se divide. E a gente chegou à conclusão que Teresina tem 9 zonas hoje. O centro, e cada região, norte, sul, leste e sudeste, tem 2 áreas. Uma consolidada, que a gente chamou de norte 1, leste 1, sudeste 1 e sul 1, e a de expansão. Então, basicamente, os homicídios estão acontecendo nas áreas 2, nas áreas de expansão. E neste ano, basicamente, foram na Zona Norte 2, que é a Grande Santa Maria. Só que nós temos uma peculiaridade, é que existe uma área aqui em Teresina que ela fica meio solta, né? Então a gente colocou isso, até o Thiago colocou, não é só a área integrada, mas é a própria política pública. Então, do jeito que a gente tem a norte, a sul e a leste, no passado, o Grande Disseu, o Parque Tararé, virou a Zona Sudeste. E hoje a gente tem um crescimento da cidade para uma região que ela fica ali entre a norte e a leste, que é a Grande Pedra Mole. Então, por exemplo, enquanto o Pedra Mole é a Zona Leste, o bairro Aroeira já é a Zona Norte. Veja, mas como é que as pessoas se comportam lá? Então é melhor que a gente pense ali a região Tabajara, Socopo, Grande Pedra Mole, como uma nova zona que precisa de uma atenção nas políticas públicas, não só de segurança, mas também outra de mobilidade, de saúde, educação. Então, nesse momento, eu determinei, esta semana, com esses estudos, um foco nessa região Nordeste, que é a Grande Pedra Mole, e também na Santa Maria, porque elas são regiões que, de alguma maneira, elas se conversam, elas se conectam. Então, basicamente, se você pegar os homicídios que aconteceram, foi uma disputa entre organizações criminosas pelo tráfico de drogas na região Norte 2 e na região do Grande Pedra Mole, que faz parte da Leste 1. Só que, veja, é uma Leste 1 muito diferente. Então, ela vai da João 23 até o Pedra Mole. O público aqui da Leste 1, ele é um público diferente. Então, a gente tem que pensar essa região Nordeste como uma região que precisa de uma atenção de políticas públicas por parte tanto do Estado, como da Prefeitura, como de todos os governos. Não são só ações de segurança, né? É isso, é porque você tem que pensar o fluxo. É assim, quando a gente estudou, a gente passou 1 ano estudando as áreas integradas, quando a pessoa se acidenta num lugar, ela vai para qual hospital? Qual banco que ela vai?
qual o comércio que ela vai. Então, por exemplo, ninguém tem dúvida que o Parque Piauí é o centro comercial da Zona Sul, que o Disseu é o centro comercial da Zona Sudeste, que o São Joaquim é o centro comercial da Zona Norte. Mas a Grande Pedra Mole, qual é a referência? O hospital é do Buenos Aires ou é do satélite? Isso tudo você tem que entender a dinâmica populacional para saber, porque as pessoas, os criminosos também vivem em sociedade e eles também atendem a esses fluxos, ainda que de uma maneira equivocada. Mas a gente tem que entender para poder combater a criminalidade violenta. Secretário, eu gostaria muito de agradecer aqui a sua presença, trazendo informações tão importantes. Primeiro, pela projeção do Piauí em nível nacional, em relação ao protocolo de segurança para evitar roubo de celulares, e agora com essa nova informação que o senhor traz em relação aos estudos na região da Pedra Mole. Para esse combate a gente vai continuar acompanhando. Muito obrigada, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço a atenção, Aline.